Vamos lá, o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Então a gente tem aqui um comprimento 1, um mais curtinho, e um comprimento 2, um mais comprido. Considere F1 e V1 respectivamente como frequência fundamental e velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e F2 e V2 são essas mesmas grandezas, só que para a barra de maior comprimento. Então 1 vai ser para a barra menor, 2 para a barra maior. E aí a gente quer as relações entre frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação. Vamos conversar primeiro sobre as velocidades de propagação. O que acontece? Quando a gente está no mesmo meio, então supondo que a densidade desse meio é constante, as velocidades de propagação devem ser iguais. Então, dentro desses tubos, por exemplo, que a gente tem ar, as velocidades da propagação do som no ar vai ser a mesma, aproximadamente 340 metros por segundo. Então, V1 e V2 tem que ser o mesmo. Então, a gente já sabe que ou vai ser letra B ou vai ser letra D. E aí a gente vai ter que analisar os comprimentos do tubo para nós analisarmos os comprimentos de onda e as frequências. Então, aqui está uma representação do tubo, né, de como que seria aí no interior. E aí o que a gente tem? A gente tem a relação, né, de ondulatória em que a velocidade de propagação depende do comprimento de onda, usado lambda aqui, e da frequência. E aí eu escrevi duas vezes, né, porque é tubo 1 e tubo 2. Notem que eu não coloquei V1 e V2 aqui porque as velocidades são as mesmas. Então, o que acontece aí? Como a gente tem frequências fundamentais, né, a gente está falando da parte dos harmônicos, a onda, ela vai, na hora que ela for se propagar, né, que ela for preencher aqui o tubo, a gente vai ter que o comprimento de onda no tubo 2 vai ser maior devido ao tubo 2 ser mais comprido. E aí, como a gente tem as velocidades como constantes, para que esse número seja o mesmo, se o lambda 2 é maior, então a frequência ali dentro vai ter que ser menor. No tubo 1, se eu estou falando de comprimento de onda menor, essa frequência aqui vai ter que aumentar para poder compensar aqui, ó, e essas velocidades se manterem constantes. Então, eu diminuo de um lado, aumento do outro, para na hora que eu fizer o produto, manter constante. Então, se a gente comparar, a frequência no tubo 1 é maior que a frequência no tubo 2. Então, isso a gente vai ter a resposta letra D. A frequência do tubo 1 é maior que a frequência do tubo 2 e as velocidades são as mesmas.